Shalom Aleichem e Aleichem Shalom, aqui é o Van e hoje vamos responder uma pergunta aqui de uma ouvinte aqui do canal, que é a Limei Kinkley. Se a Bíblia proíbe casamento de pessoas de raça diferente, se é proibido branco casar com negro, né? E ela fez um comentário aqui no nosso canal e ela disse assim: me ajude, estou desesperada, né? Procurou sobre esses estudos no Brasil e não encontrou nada, mas procurando sobre esses estudos nos Estados Unidos, ela achou várias pessoas dizendo que não pode um branco, que é de uma raça, casar-se com um negro, que é de outra raça, né? Tanto aqui que disseram para ela que Deus fez o branco, Deus fez o preto, Deus fez o marrom, mas Deus não fez o bege, né? Não entendi muito. E ela disse assim que tem muitos comentários aqui em sites americanos que diz, né? Sim, não importa que as pessoas digam, façam, a palavra não vai mudar, né? Como se a Bíblia realmente dissesse que um branco não pode se casar com um negro, né? Se a Bíblia for pró-miscigenação, vou tacar a Bíblia fora. Sim, Deus é contra. Casamento interracial é contra a Bíblia. Você é um traidor da raça. Mestiços tem problema, bababá e tal, e aí ela vai, né? E ela disse que está numa crise existencial e pede aí ajuda do canal TV Tochas Acesas para responder. Realmente, a Bíblia é contra casamento de pessoas de raça diferente? Não existe o bege? Esses americanos, eles... Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, a questão raça, né? A palavra raça. Eu estava vendo a palavra raça dentro do dicionário de língua portuguesa. E eles não chegam assim a uma conclusão de que isso é muito relativo de país para país. No Brasil, o termo raça é mais pejorativo. Os caras não gostam de usar esse termo, eles preferem o termo etnia, né? Etnia. E raça fica uma coisa muito racista, preconceituosa. Então, os estudiosos no Brasil não gostam muito desse nome de raça e tal. Mas em outros países pode ter interpretações diferentes. É uma interpretação muito cultural, né? Sobre essa questão de raça. Agora, se for raça no sentido de um tipo de ser humano que é diferente de outro tipo de ser humano, isso existe na Bíblia? Realmente a Bíblia fala disso? Vamos lá. Em primeiro lugar, não existe a palavra raça na Bíblia. Já começa por aí. Quando Deus vai fazer o homem ali, em Gênesis, no capítulo 1, que Deus está criando todos os outros tipos de animais, então Deus usa sempre o termo. Você pode ler Gênesis 1, que Deus vai dizer, e Deus criou os animais do céu, os pássaros, cada um conforme a sua espécie. E Deus criou os do mar, cada um conforme a sua espécie, os que rastejam, né, os répteis, cada um conforme a sua espécie. E o gado, e o animal selvagem, tal. Então, cada animal que Deus vai criando, cada tipo, né, os nomes todos genéricos na realidade, cada animal é conforme a espécie desse animal, tá? Então, mas quando Deus vai criar o homem, Deus diz o quê? Façamos o homem. Então, só existe na realidade uma raça de homem, que é no hebraico a palavra Adam. Tem até um vídeo aqui nesse canal explicando, né, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, se você quiser saber mais sobre essa palavra Adam, procura aqui nos cards aí a explicação do que significa Adam. Então, Adam, ela pode ser traduzida como homem, humano, humanidade, entendeu? Então, Adam, o homem, foi criado numa raça só. Então, só existe uma raça, que é a raça humana, tá? Uma outra coisa interessante que Deus não demonstra raças de pessoas. A Bíblia não fala de raça de pessoas. Muitas pessoas vêm me perguntar, por que a Bíblia não fala de branco, não fala de negro? Pessoal, a Bíblia não fala de branco, a Bíblia não fala de negro, e nem fala de branco, e nem fala de nada, né? Isso aí são questões modernas, tá? Pós-colonização das Américas, pós-escravização da África, pós-colonização europeia. Então, tudo essa questão de branco e negro é uma coisa nova. A Bíblia não se preocupa com isso, a Bíblia não fala disso. Então, o que é que a Bíblia fala? Como é que a Bíblia divide as pessoas, os países e os povos? Olha só, o primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva, né? Eva e Adão são, sim, os progenitores de toda a humanidade, porque aí ia nascendo um filho, tal, e os filhos iam se casando, que iam tendo mais filhos, que iam se casando,
e tendo umas filhas. Então a Bíblia se divide a humanidade e explica as nações sobre a paternidade, que é o tal do patriarcado, patriarquismo, né? Então a pessoa que nascia de um determinado pai ia acabando recebendo o nome daquele pai, formava ali um grupo, né? Os filhos de Caim, por exemplo, foram uma nação muito mais evoluída tecnologicamente do que a nação de Sete. Olha só. Caim foi o primeiro homem a construir uma cidade, ele deu o nome da cidade dele de Enoque. Foram os filhos de Caim que descobriram o instrumento musical. Foram os filhos de Caim que descobriram as armas, o ferro. Então, eles eram pessoas mais evoluídas, os descendentes de Caim. Enquanto os descendentes de Sete eram mais atrasados. Eles gostavam de viver isolado, gostavam de viver com animais, eram pastores. Por quê? As cidades formam um governo e os governos vão formar povos que vão formar conquista, que vai criar um povo ali, tudo dentro desse sistema de governo, né? E os filhos de Sete não, eles gostavam mais de ser nômade, viver no meio do deserto com os animais e tal. Então, conforme a humanidade foi crescendo, a cidade foi crescendo, foi desenvolvendo, as guerras, a violência, né, que as cidades trazem, foi gerando isso, então Deus destruiu o mundo. Então você não vê falar de raças de pessoas, né, mas você vê falar de... As cidades vão trazendo sistemas e os sistemas vão criando governo, o governo vão criando países e países vão criando violência. É assim que o mundo funciona, né? Não é à toa que os países fazem o quê? Guerra. Por que eles fazem guerra? Porque eles querem o minério do outro, querem a floresta do outro, querem o animal do outro e querem conquistar os outros, querem escravizar os outros. É assim que as nações fazem, tá? Então, por causa disso, Deus destruiu o mundo, né? A violência estava muito alta e salvou um homem chamado Noé, ou Noah no hebraico. Noé tinha ali 3 filhos, Shem, Ham e Jafet, né? Ou Sem, Cã e Jafé. E daí a humanidade vai começar dividida aí nesses 3 grupos de pessoas, né? O Ham, ou Cã, na nossa tradução, ele vai ser pai dos cananeus, pai dos egípcios e pai ali dos africanos. O Jafet vai ser pai ali dos indo-europeus, por exemplo. E o Shem vai ser pai dos semitas. E ali a humanidade novamente resolve construir uma cidade, novamente resolve construir uma torre, novamente, né, o Nimrod como líder mundial, essa ideia de ter um líder mundial. O povo começa a construir cidade, começa a construir prédio, e eles querem construir uma torre que vá até os céus. E a Bíblia diz que isso aí foi no tempo de Peleg, né? Isso aconteceu, e Deus resolve agora dividir a humanidade em línguas, em idioma, e cada pessoa ali foi se juntando ao seu grupo linguístico, às suas idiomas, e os seres humanos foram se espalhando pela terra. E daí para frente Deus resolve que não vai mais tratar com a humanidade, e sim vai tratar com o indivíduo. E desse indivíduo Deus vai fazer uma nação, e dessa nação vai vir um Mashiach, que é Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus para depois fazer o quê? Salvar a humanidade, né? Então é assim que Deus vai agir. Tá, pessoal? Abraão, ele era semita, aí entra assim, pessoas de raça diferente, pessoas de famílias diferentes. Então Abraão era um semita, ele se casou com Sara, e desse relacionamento de Sara com Abraão, né? 2 semitas, Sara era semita, nasce quem? Nasce Isaac. Mas depois Sara, antes de Isaac nascer, Sara tinha uma escrava egípcia, H, africana, e Abraão, aí você diz assim, não poderiam se casar. Abraão acabou tendo um relacionamento com com H, que era africana, que era egípcia, e dela veio Ismael, pai dos ismaelitas, né? Assim os filhos dele se chamavam ismaelita, que posteriormente, segundo a tradição, veio ser o pai dos árabes. Então os árabes é o relacionamento de um semita com uma africana. Então, aí depois, depois da morte de Sara, Abraão vai se casar com Quetura, que provavelmente é uma cananeia, e daí vai nascer mais uma nação, que é a nação... Não, vai ter várias, mas a mais proeminente delas vai ser os midianitas. Então você vê que a explicação da Bíblia para povos, nação, não tem a ver nada com raça, com biologia, e sim com paternidade, tá? Então, com paternidade, com os filhos que vão nascendo,
E esses filhos vão formando ali as nações, os povos, tá, pessoal? Então, Abraão, né, ele teve Isaac, e Isaac teve 2 filhos, né? Um se chamava Esaú, né, Esav, e o outro se chamava Jacó, Jacove. E Esaú, ele se casou com mulheres cananeias e também se casou com uma ismaelita. Posteriormente, Esaú formou mais uma nação, que foi os Edomitas. Então você vê que as nações são patriarcais, são da descendência de pais. E o Jacó ele foi para a terra de Padã Arã, se casou ali com uma parente, uma arameia, né? Com 2 na realidade, que foi a Lia ou Leia, umas bíblias chamam Leia, outras chamam Lia, e também casou-se ali com Raquel, né? Dando origem também, e depois ele também se casou, pessoal, com as escravas das mulheres dele, que foi a Bila e a Zilpa, se eu não estou enganado é Zilpa. Zilpa? Acho que é isso mesmo. Então ele se casou também ali com as escravas, dando origem às 12 tribos de Israel. Olha só que interessante. Parte das 12 tribos de Israel é de uma miscigenação, porque vem de escravas das suas senhoras, e eles herdaram terras, né, lá em Israel. E posteriormente, esse povo vai ali ocupar as terras de Canaã. Então, nós continuando a história, nós vamos ver que Judá, ele se casou com uma cananeia, depois ele teve filho com Tamar, que não era da linhagem dele, era de outra linhagem. Uns acreditam que ela era cananeia e outros eles acreditam que ela poderia ser arameia, né? E aí vai dar a linhagem aí de Pérez e Zera, né? Pérez e Zera, que você vai encontrar em Mateus 1, né? Jesus vem da linhagem de Pérez e Zeras aí, de Pérez, né? E da linhagem de Tamar com Judá. E aí, pessoal, entra também mais uma outra questão, que essas pessoas que dizem, não é assim. O José, ele foi para o Egito e ele se casou com uma africana, a Zenate, que era filha de Potifera, dando linhagem mais uma vez a Manassés e Efraim. Então, Manassés e Efraim é uma mistura de um semita com um africano, que herdaram terras em Israel, né? Manassés e Efraim, que é uma das 12 tribos de Israel. Posteriormente também nós temos uma outra cananeia, lá da cidade de Jericó, que é Raabe. Raabe, né? Ela foi a mãe de Boaz. Olha só, Boaz era filho de Raabe. E Boaz se casou com a moabita chamada Ruth, né? Do livro de Ruth, que vai dar a linhagem do rei Davi, que vai vir a linhagem de Jesus. E nós temos também lá que Betseba era casada com Eteu, tá, pessoal? O rei Salomão também se casou posteriormente com outra africana, filha do faraó, tal. Então você vê que sim, existia miscigenação. Não existe, pessoal, um povo, entre aspas, biologicamente, você dizer, não existe um povo puro. Não existe uma raça superior, porque todas as nações do mundo são formadas por miscigenação. Todas as nações do mundo, pessoas de uma nação, acabam se casando com pessoas de outra nação. Uma outra casa também interessante é Moisés. Moisés se casou com Quetura, que era midianita. Quetura não, perdão, né? Moisés se casou com Zípora, que era midianita. E existe até um confronto lá existe um confronto entre Miriam e Zípora, né? Que Miriam fala a Cuxita. Você não sabe, Cuxita ou Cush era um país africano. Então Miriam chama a esposa de Moisés de africana. Por causa da africana. E ali que ela tinha lá uma treta com Moisés e ela jogou a mulher de Moisés no meio da treta, né? Para tentar ter uma justificação aí de entrar naquela questão. E Deus repreendeu Miriam por isso. Miriam ficou leprosa lá com a pele branca, tá? Ela chamou a mulher de Moisés por ter pele escura de Cuxita, de Midianita, né? Não, de Midianita não, de Etíope, povos etíopes, né? Até a Disney sabe disso. Se você assistir o filme da Disney, Moisés, um príncipe no deserto, você vai ver que a mulher de Moisés, ela é morena, ela é parda, ela tem a pele escura, né? Os filmes não vão colocar assim, a gente sabe por quê, né? Então, sim, pessoal, existia miscigenação. E você vê que Jesus veio da linhagem de Judá, que teve filho com Tamar,
que tem uma cananeia Raabe na linhagem, que tem uma moabita na linhagem de Jesus, né? Então esses americanos aí que você citou, que diz, não, se tiver o próprio Mashiach vem numa linhagem que tem miscigenação. Existe também uma outra pessoa, Timóteo, né? Ele também era filho de mãe judia e pai grego, e Paulo circuncidou ele, tá, pessoal? Então sim, as pessoas, até a nação de Israel tem miscigenação. Mas Deus ele proibia miscigenação? Depende. Deus proibia quando o povo de Israel se juntava a outras nações para evitar assimilação. Mas no caso de alguém de outra nação, de outro povo, de outra etnia, querer se juntar a Israel, eu vou ler aqui em Deuteronômio, né, de número 23, tá? Que diz assim, a partir do capítulo de número... Deuteronômio, capítulo 23, a partir do versículo de número 7. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, né? Egípcios eram africanos, pois estrangeiro fosse na terra do Egito. Os filhos que lhe nascerem na terceira e quarta geração, cada um deles entrará na congregação de Israel. Então você vê que Deus nunca teve problema se pessoas de outras nações quisessem se converter ao povo de Israel. E aqui, pessoal, eu tenho aqui dois comentários judaicos. Esse aqui é o comentário de Rashi, né, do Deuteronômio, Devarim, que está aqui. Eu vou ler o que ele comenta sobre essa questão, né? Os filhos que lhe nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Vamos ler o que o Rashi, né, ele comentava aqui, ó. Então, no comentário na nota de rodapé de Deuteronômio, diz assim, ó. Mas outras nações podem se casar com os judeus imediatamente após a conversão. Tá? Então você não tem esse negócio de raça. Você diz, se outra nação se converter ao judaísmo, eles podem sim se casar com os judeus mediante a conversão. Né? Eu tenho um outro comentário aqui judaico também, né? Que esse aqui é o de mesma coisa, né? Devarim. Esse é o Humash, né? Humash de Devarim, e vamos ver o que ele fala também desse mesmo versículo aqui, de Deuteronômio, que diz assim, mas os convertidos de outras nações, bem como as mulheres amonitas e moabitas convertidas, podem se casar com os judeus natos logo após a conversão. Então você vê aqui que não tem nenhum problema. Pessoal, assim, a lógica judaica é diferente da lógica americana, né? E você sabe que essa lógica americana de raça superior aí, que levou 6 milhões de judeus para os campos de concentração, né? Essa ideia de acreditar que é uma raça superior à outra, né? Então vamos entender assim, para essas pessoas, se você é branco, você é de uma raça, né? E se você é negro, você seria de outra raça. Eles entendem assim. Então se um homem negro, se casa com uma mulher branca, e aí tem um filho, dentro dessa lógica aí dos norte-americanos, aquele filho, mesmo que ele tenha a pele branca, ele não é considerado branco. Ele é mestiço. Se ele é mestiço, ele não é puro. Se ele não é puro, ele não é branco. Tanto que se vocês procurar a primeira mulher negra, né, talvez eu coloque a foto aqui, a primeira mulher negra a trabalhar na NASA, a cor dela era branca. Mas ela não era considerada branca, tá? Essa é a lógica do americano, porque se você misturou, né, as cores, então aquela pessoa ficou, entre aspas, né, impuro. Então ela tem que ser contada com os negros, não poderia ser contada com os brancos, tá? É assim que esse grupo de gente pensa. Mas é assim que os judeus de Israel pensavam? A resposta é não. Para um judeu, o que é um judeu? Para um judeu é uma pessoa que nasce de uma mãe judia. Então, se nasceu de uma mãe judia, é considerado judeu. É por isso que existe aqui, eu vou colocar essa imagem aqui para vocês, judeus brancos ali que vêm da Europa. Mas você sabia que existe também judeus negros? Olha aqui, ó, em 1975, o governo de Israel trouxe judeus negros, judeus etíopes, o Beta Israel, né? Praticamente 1% da população de Israel é de judeus negros. Existem até judeus asiáticos, judeus japoneses. Existem judeus também pardos, de pele morena, que é os iemenitas. Por quê? A lógica de
dos judeus é diferente da lógica dos americanos. Então, para o judeu, você nasceu de uma mãe judia, é judeu. Mesmo que seu pai não seja judeu. E para o judeu, uma pessoa que se converte ao judaísmo, após a terceira geração, a descendência dele é considerada judeu. Então, próprios judeus são também mestiços mesmo da linhagem de Abraão. Todo mundo, de certa maneira, é miscigenado, porque toda nação é formada de alguém que se misturou com alguém, que inventaram algum tipo de língua, algum tipo de costume que virou uma nação. Assim as nações vêm, assim as nações vão, tá? Eu espero que eu tenha respondido a você, né, Limei Kimble. Mas aí, pessoal, antes de terminar, é um fato também que Paulo, ele era contra que os gentios circuncidassem, mas ele circuncidou Timóteo. Por quê? Porque ele aceitou circuncidar Timóteo, porque a mãe de Timóteo era judia. E se a mãe de Timóteo era judia, de acordo com a lei judaica, Timóteo tinha que ser circuncidado para cumprir ali a promessa, né, o voto de Abraão. Tá? Então Paulo, mesmo sendo contra a circuncisão, ele circuncidou um homem porque ele era considerado judeu, né? Em Gálatas também tem uma coisa aqui muito interessante, que é aqui, ó. Vamos lá, Gálatas capítulo 3, que a partir do versículo 26, né? Porque todos sois filhos de Deus. Olha que interessante. Todos somos filhos de quem? De Deus. Então é melhor ser preto, ser branco, bege, ou marrom, ou ser filho de Deus, né? Então todos somos filhos de Deus. Acabou e pronto. Pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fosse batizado em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Você é batizado em Cristo, você se revestiu de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, que ele está dizendo é que não existe essa diferença mais, né? Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então Jesus disse que quando uma pessoa se batiza em Cristo, né, Paulo diz aqui, ele se torna herdeiro de Cristo, ele se torna descendente de Abraão segundo a promessa, né, segundo a fé dele. Já não há judeu, já não há grego, já não há diferença. Você foi batizado em Cristo, você pertence a Cristo, tá? E mesmo se houvesse, acabou. Então, se você é de Jesus, você pertence ao povo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Espero que a Limei Kimble, né, ela compreenda que não existe nenhum problema de um branco se casar com uma mulher negra, né? Tanto que na cultura brasileira, o Brasil provavelmente é o país mais miscigenado do mundo, certo? E estamos de boa assim, né? Shalom Aleichem, shalom. Qualquer pergunta deixa aí nos comentários, né? Leritra Ot, que é o Van.